Senhores, prestem muita atenção. Preciso admitir algo. A maioria dos homens passa a vida inteira tentando entender o que faz uma mulher se desmoronar, o que a faz ficar obcecada, perseguir, se arrepender e perder o controle. Eles compram presentes, enviam mensagens longas, se esforçam demais, semanas até meses de dedicação. Mas eis a verdade que ninguém conta. Uma frase do homem certo pode derrubar as defesas dela mais rápido do que outro homem conseguiria em meses. Mulheres já ficaram obcecadas, checaram as redes sociais constantemente, ficaram olhando para o celular até tarde da noite, até imploraram para ver um homem de novo. Não por causa da aparência dele, não por causa do dinheiro, mas por causa do que ele disse. Uma frase, um momento de silêncio, e de repente ela está inquieta, repassando tudo na mente, mesmo quando está com outra pessoa. A maioria dos homens fala demais, ansiosos demais, demasiados óbvios, carentes demais. É por isso que são esquecíveis. Mas o homem que entende essas frases, ele não apenas fala, ele influencia a maneira como ela pensa. Ele a faz se sentir exposta, desejada, confusa e atraída, tudo ao mesmo tempo. E aqui está o que você precisa entender. Uma frase inverte todas as dinâmicas de poder. Outra a faz competir sem nem perceber. E aquela que você mais tem medo de dizer, essa é a que conquista respeito duradouro. A última nem sequer é sobre ela. E é exatamente por isso que ela impacta tanto. Se você ficar até o final, entenderá todas elas, especialmente aquela que a maioria dos homens tem medo de usar. Essa é a número 8. E quando você realmente a entender, tudo muda. Vamos começar. Frase 1. O poder da pausa. Para ser sincero, toda mulher já se sentiu atraída por um homem que não falava muito, quieto, sereno, focado. Mas quando ele finalmente falou, suas palavras tinham peso. Eu mesma já passei por isso, sentada diante de um homem que não estava tentando impressionar, sem falar demais, sem elogios falsos, sem atuação, apenas uma presença calma. E então, uma frase, dita devagar, com confiança, e mudou tudo. Eis a realidade. As mulheres são cercadas por ruído, elogios constantes, piadas forçadas, mensagens longas, atenção vazia. Nós nos acostumamos com isso, ignoramos. Mas o homem que usa o silêncio, que deixa os momentos respirarem, que não se apressa em preencher o espaço, ele se torna raro. E quando ele finalmente fala, o impacto é mais profundo, porque a escassez cria valor. Se você fala demais, suas palavras perdem o impacto. Mas quando você fala com intenção, quando cada palavra é escolhida com cuidado, ela ouve, ela se lembra. Seu silêncio cria tensão. Suas pausas a cativam. E quando você finalmente fala, ela acredita em você. A frase, eu não corro atrás do que não é meu. Essa frase impacta. Ela desafia o ego dela, cria incerteza. De repente, ela começa a pensar, por que ele não está correndo atrás? Será que ele me quer mesmo? Como eu chamo a atenção dele? Lembre-se, o homem que consegue se afastar é aquele que ela se sente atraída a seguir. Frase 2. A inversão de perspectiva. Agora, aqui está algo que a maioria das pessoas não admite. As mulheres testam os homens. Elas se afastam, criam tensão, ficam frias, provocam reações. Nem sempre conscientemente, mas acontece. E a maioria dos homens falha no teste. Eles explicam, eles se defendem, eles se esforçam mais. E nesse momento, eles perdem a posição. Mas o homem que permanece calmo, que não reage emocionalmente, ele muda completamente a dinâmica. Em vez de se deixar levar pelo jogo, ele se retira. Uma frase simples como: isso não funciona comigo, sem raiva, sem explicações. Apenas uma certeza serena. É isso que muda tudo, porque agora é ela quem se sente exposta. Suas táticas usuais não funcionam, e em vez de testá-lo, ela começa a questionar a si mesma. Psicologicamente, isso é poderoso. Quando você se mantém emocionalmente estável, você se diferencia da maioria.
Você não está mais reagindo, você está conduzindo a interação. Frase 3. A resposta de recuo. Eis uma verdade que a maioria dos homens aprende tarde demais. Nada cria mais tensão do que quando alguém espera que você corra atrás, e você não corre. Quando se cria distância, a maioria dos homens entra em pânico. Eles mandam mensagens repetidas, pensam demais, tentam consertar a situação, mas o homem que se mantém calmo e até mesmo se afasta, cria uma reação completamente diferente. Uma frase como: "Acho que você precisa de espaço. Dê um tempo." Parece simples, mas a mensagem implícita é poderosa. Mostra que você não tem medo de perder a situação. E isso muda tudo, porque no momento em que você está disposto a ir embora, você se torna mais difícil de substituir. O distanciamento cria valor. E de repente, é ela quem está pensando, analisando e voltando. Frase 4. Desejo sem dependência. Aqui está uma contradição que a maioria dos homens não